Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Conversa com Alma, um lugar de escuta, um lugar onde você pode sentir, onde você pode ser quem você é, com verdade, com fé e com muita leveza. Esse é o Conversa com Alma. Aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Esse espaço aqui é para toda mulher cristã, independente da sua religião, mas que acredita em Deus, que acredita em Jesus e na sua palavra, na Bíblia, e que tem um vazio interno que precisa ser curado, trabalhado, que tem suas limitações emocionais e acredita que é possível um caminho entre a fé e o autoconhecimento. Esse espaço é para você, um refúgio aqui para alma cansada, porque aqui a gente não corre para dar conta de nada. Pelo contrário, aqui a gente pausa, a gente respira para poder se escutar de verdade. Aqui você vai descobrir que cuidar da saúde emocional é parte da sua espiritualidade. E o episódio de hoje é cuidar de todo mundo e esquecer de si. Uma atitude, um comportamento muito comum entre mulheres, que nós fazemos muito isso, de sempre estar cuidando do outro, porém esquecendo de nós mesmas. Bom, eu sou Bárbara, eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou psicanalista e eu também já vivi o silêncio de quem grita por dentro e ninguém escuta, mas ninguém escuta porque na verdade eu mesma não me escutava. E eu também já me anulei, crendo que era isso que Deus queria de mim, que Deus esperava de mim, quando na verdade o que Deus queria de mim era que eu fosse verdadeira comigo mesma e com Ele. Hoje, o meu chamado, o meu propósito, a minha intenção aqui é te ajudar a sair desse lugar de anulação, de falta de escuta, de falta de autocuidado, de autoconhecimento. É parar de se apagar mesmo, né? E tentar fazer que você se veja com os olhos que Deus te vê. E a primeira pergunta que eu faço, já começando esse episódio, é: o que você tem feito com você? Você tá adiando cuidar de você mesma? E aí vem aquelas desculpas comuns, né? Tô sem tempo, é tanta coisa pra fazer que eu não consigo parar, é muita coisa pra resolver. Mas será que isso não é só mais uma forma de você fugir de si mesma, de você se enganar, de você jogar pra baixo do tapete aquilo que tá aqui te incomodando, te afligindo e não querer olhar pra isso? Será que não é só fuga? Esse adiamento constante a gente conhece, né? Ah, depois eu paro. Ah, semana que vem eu descanso. Tá sempre adiando, né? Quando tudo se acalmar, eu paro, eu respiro. E esse momento nunca chega. E nunca vai chegar, porque a vida tá acontecendo. As coisas estão acontecendo e o que você faz é escolha. E qual é o preço desse adiamento? Uma alma cansada, um esgotamento emocional e até espiritual. Porque quando nossa alma tá abatida, a gente tem dificuldade de acessar o nosso espírito. A gente tem dificuldade de compreender e até falar com Deus, porque nós estamos feridas. E aí essa ferida, por não ser olhada, por não ser ouvida, acaba gritando. E aí a gente fica com essa dificuldade, achando que a nossa fé esfriou. E na verdade não é isso, né? Falta de escuta mesmo. E aí o corpo começa a gritar. As manifestações físicas do cansaço, né? Que enxaqueca, dor de estômago, dor de garganta, infecção urinária. Geralmente a gente aprende na psicanálise que a infecção urinária é o choro contido, né? Aquela mulher que segura o choro aí, engole o choro. Sintomas físicos começam a aparecer, né? As manifestações físicas do cansaço da alma. A mente começa a entrar em colapso, porque existe uma sobrecarga cognitiva e mental dentro da sua psique. E na psicanálise chamamos isso de anulação do eu. Vamos entender um pouquinho o que é a anulação do eu. O Winnicott disse que o falso self cresce quando o verdadeiro self não encontra espaço para existir. E o que isso significa, Bárbara? Significa que a gente cria uma persona, criamos uma mulher ideal, porque não permitimos que o nosso verdadeiro eu exista, e aí a gente cria um eu falso, um eu de mentirinha, um eu que agrada a todo mundo, um eu perfeitinha, sabe? E de onde vem essa anulação? Geralmente, essa anulação ela vem lá da nossa infância, num ambiente onde provavelmente o amor era condicionado ao seu comportamento. Ou seja, tudo que você fazia
fazia, como você se comportava, fazia com que você entendesse que você só era amada caso você se comportasse daquela maneira. Mas não que fosse verdade, é o que você entendeu. Então, a intenção aqui, gente, por favor, mulherada, não é colocar a culpa de algo em nossos pais, levar para os pais culpas, responsabilidades da gente ser quem a gente é. Não. A psicanálise fala muito sobre a subjetividade, e é na subjetividade que nós nos diferenciamos um do outro. Um pai, ele ama seus 3 filhos igualmente, porém cada um recebe de uma maneira diferente. Isso é subjetividade. É como cada um de nós recebemos as informações, não só, né, criança, mas até hoje. Mas quando somos crianças, a nossa mente é muito limitada. A nossa psique não está completamente formada. Então temos dificuldades e até de compreensão. Então muitas vezes aquilo que a gente acreditou ser certo, não é equivocado. É algo equivocado, porém foi assim que a gente acreditou e a gente acaba levando isso até a nossa vida adulta. Então aqui não é para achar culpados, não é para achar responsáveis, não é isso. É só pra gente olhar para aquilo que aconteceu conosco lá atrás e tentarmos agora ressignificar tudo isso com o nosso olhar de hoje como adulto. Adulto resolve, criança não sabe resolver. Quem sabe é adulto, então agora é hora de resolver aquilo que não foi resolvido. Então, essa anulação do eu aconteceu lá na infância a partir do momento que, por exemplo, você fazia um agrado pra mamãe ou pro papai ou pra um irmão. Você tinha um comportamento de agradar alguém e aí você era elogiada por isso. E aí o que aconteceu? Você pensou e na sua cabecinha de criança que não tem compreensão ainda da vida, na sua cabecinha de criança você entendeu que amar e ser amada é cuidar do outro, é fazer algo pelo outro, é sempre estar sendo útil pra alguém. E você assimilou isso e levou isso pra sua vida adulta. Ou então também o que pode ter acontecido é quando os pais com muito orgulho, né, falam pros amigos ou pra alguma pessoa, né, ai, fulana não dá trabalho, é uma belezinha, eu não preciso nem me preocupar, ela faz tudo, ela se vira sozinha, ela não dá um pingo de trabalho. Pode acontecer da criança que ouviu isso acreditar que ela sendo a boazinha pra todo mundo, ela sendo a pessoa que não dá trabalho, ela vai ser amada, ela vai ser aceita. E aí ela incute isso dentro dela e quando ela cresce, vira adulta, ela vive pra servir os outros. Ela vive pra agradar, vive pra ser aceita, porque a necessidade de ser aceita é nato em todos nós. Todos nós temos essa necessidade de pertencer e de ser amado. E aí essa necessidade a mulher vai se anulando o tempo todo até que chega uma hora que ela não aguenta mais, né? Então, lá na infância, a criança entendeu que agradando, não dando trabalho, sendo a boazinha, ela é amada. E aí ela faz isso, leva isso pra vida adulta. E aí o que acontece? A criança aprende cedo demais que se priorizar é egoísmo e que priorizar o outro é ser amado. E a partir disso, o desejo, os seus desejos, as suas vontades, as suas dores, as suas emoções ficam de lado para poder agradar o outro. E aí o sujeito se molda àquela mulher ideal, que é o que eu falei sobre a frase de Winnicott. Então aí a mulher se transforma numa outra mulher, num falso self. Porque o verdadeiro self não pôde se mostrar. E aí o falso self vem. E aí existe aquele sentimento de vazio, né? Porque a gente não se reconhece. A gente fala, poxa vida, quem eu sou? Porque eu vivi a vida inteira pra agradar o outro, eu não sei o que eu gosto mais. Eu não sei o que me dá prazer. Eu não sei mais quem eu sou. De tanto me anular, de tanto não olhar pra mim. Isso acontece muito, muito, muito. E aí, quando essa mulher não tá fazendo algo por alguém, ela sente um vazio, porque ela não tá produzindo, não tá sendo útil. Tem um filme que eu gosto muito, O Homem Bicentenário. Ele é um robô, ele é um filme antigo. Ele é um robô, né? Ele foi criado aí pra servir. Exatamente isso, né? Ele foi criado pra servir. E nessa família, ele tá lá nessa família muitos anos, viu muita gente morrer, nascer. E aí, toda vez que ele faz algo por alguém, a pessoa agradece, ele fala, isto fica feliz em ser útil. E quando eu assisti esse filme, essa frase me impactou muito, porque era exatamente o que eu sentia. Eu sentia que eu precisava ser útil. O sentimento de utilidade para mim estava diretamente ligado a fazer algo, a estar sempre produzindo, ou trabalhando, ou cuidando de filho, ou cuidando da casa, ou dando conta de tudo. Isso para mim era ser útil. Então, olha como a gente distorce o sentimento de utilidade. Para mim, o ser útil era quando eu tava sempre ocupada, tava sempre fazendo alguma coisa, ou para mim, ou para os outros, ou para a igreja, ou no serviço, tava sempre fazendo alguma coisa para agradar alguém. E aí, quando eu
ouvi essa frase, isto fica feliz em ser útil, nem nome eu tenho mais. Porque quem sou eu? Se eu só sirvo os outros, esse serviço constante acaba gerando em nós uma expectativa de reconhecimento. E esse reconhecimento nunca vem. Só que quando você serve só para ser aceita, ou então serve só para ser obediente a Deus, e você tá se anulando para isso, isso é autoabandono, é negligenciar a mim mesma. E aí o que acontece? Quando eu internalizo isso, eu cresço, eu viro adulta, eu acredito que eu só sou útil se eu estiver aí produzindo, fazendo alguma coisa. Eu acredito que eu só sou amada se eu faço algo, se eu agrado, se eu sou a boazinha. E aí eu acabo confundindo autocuidado com o pecado, com o egoísmo. E aí o negócio desanda de vez. E o que tá atrás desse comportamento? O medo da rejeição. Pode ser que em algum momento ali da infância, quando você foi expressar algo que você sentia ou algo que estava dentro de você, você foi ali silenciada ou você não foi ouvida. Não necessariamente porque não queriam te ouvir, às vezes porque não era o momento mesmo, porque estava acontecendo alguma outra coisa e daí não conseguiram te ouvir naquele momento específico. Mas aí você pegou esse momento, internalizou e disse, bom, o que eu sinto não é importante. Só quando eu tô fazendo algo por alguém é importante. Então, a partir de agora eu vou só fazer as coisas pelos outros. Daí eu vou ser amada. Daí eu vou ser aceita. Freud dizia que as neuroses se formam quando o desejo é negado e o sujeito se adapta demais ao que os outros querem, ao que os outros esperam, ao que os outros pensam, né? Você acaba se adaptando e aí nascem as neuroses. E a raiz do problema, vamos lá na raiz do problema. Você acredita que só tem valor quando serve e aí você usa frases para moldar o seu comportamento. Ah, descansar é preguiça. Se eu me priorizar, eu vou estar sendo egoísta. E aí você cria uma interpretação equivocada do que é ser uma boa cristã. Aí vira aquilo que eu te falei da mulher ideal, que a gente acaba criando, o falso self. A raiz emocional disso é, como eu falei, a busca por aceitação, né? A gente quer se sentir aceita, a gente quer se sentir útil, e aí a gente fica buscando constantemente essa aceitação, nos anulando e servindo ao próximo. E aí vem a culpa, que aparece toda vez que daí eu me sobrecarrego, e aí eu tô cansada, e eu preciso parar e descansar, e vem a culpa. Ah, eu não posso parar, eu não posso descansar, eu tenho que dar conta. E aí vai pesando, vai pesando. Agora sim, qual o verdadeiro ensinamento de Jesus? Jesus nunca pediu a sua destruição. Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, né? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar ao próximo. Ponto final. Não é amar ao próximo, ponto final. Não existe esse ponto final depois da palavra próximo. Depois da palavra próximo, existe mais 4 palavras. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar o outro de verdade se eu não me amo? Será que é possível? O amor próprio faz parte do mandamento. Porque se não fizesse, era para ter um ponto final aí depois do próximo. Mas não tem. A gente precisa desmistificar alguns equívocos que nós criamos. Que cuidar de si não é egoísmo. É um ato de responsabilidade e amor. Que servir ao outro se anulando não é obediência. É um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai te levar ao esgotamento emocional. E até físico. Negligenciar a própria dor não é força. É ignorar sinais importantíssimos do corpo e da alma. E aí eu deixei uma frase aí muito legal, que quem vive se apagando não ilumina, se consome. Você já parou para pensar que Jesus nos convida a sermos a luz do mundo e o sal da terra, como ele foi? E como que a gente vai ser a luz do mundo se a gente está se apagando? O que nos diferencia um do outro é exatamente como nós somos, a nossa personalidade. É a nossa alma que nos diferencia. E é isso que é lindo em Deus. Sermos diferentes e podemos completar um ao outro nas nossas diferenças. Eu tenho muito para aprender com você, você comigo, nós com o outro com o outro. Isso é muito legal. E aí eu quero te mostrar uma oportunidade de transformação, que é ir da exaustão à presença, que é quando você escolhe cuidar de si e começar a viver com verdade. Que verdade? A verdade de ser quem você é, de arrancar essa máscara, esse falso self que você criou, essa mulher ideal, essa boa cristã, essa mulher
mulher perfeitinha que você criou, tirar essa máscara e ser você mesma, com suas dores, com suas feridas, com suas limitações e até as suas fraquezas. E aí você passa de ser soldado, guerreira, que aguenta tudo, a fortuna, e passa a ser a filha. Você sai da exaustão e entra na presença. O soldado tá cheio de armadura, tá cheio de coisa ali protegendo ele. Como é que você vai receber um cuidado, um carinho, um conforto com toda aquela armadura? Você deixa de ser o soldado ferido e volta a ser a filha cuidada, a filha amada, quando a gente abre mão da armadura. E quais são os frutos do autocuidado, Bárbara? Você se torna mais presente nas relações. Seus relacionamentos melhoram muito. Por quê? Porque você tá bem consigo mesma. Porque a partir do momento que você se cuidou, se olhou, entendeu as suas dores, as suas limitações, as suas frustrações, entendeu quem você é, acolheu quem você é, aceitou isso, você consegue se relacionar de forma leve com as pessoas, sem cobranças, sem punições. Você consegue ter um relacionamento saudável, seja ele de amizade, seja ele marido e mulher, seja ele com os filhos, com seus pais, com amigos, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Vai ser um relacionamento leve, porque você tá leve. Você tirou a armadura, você tirou tudo aquilo que não te pertencia, aquelas máscaras que você colocou pra fingir ser a fortuna e eu dou conta de tudo, e eu sirvo todo mundo, e eu cuido de todo mundo. Não, você tirou essa máscara. E a partir disso, você consegue viver um relacionamento com quem quer que seja, de uma forma mais plena, mais leve. Outro fruto do autocuidado é você escutar a voz de Deus com mais clareza. Porque a partir do momento que você é sincera com você mesma e com Deus, o seu relacionamento com Ele muda. Porque você está sendo sincera. Não, eu não quero mais essa máscara que eu preciso me doar o tempo todo. Não, eu também quero ser cuidada. Eu também quero carinho. Eu também quero ser protegida. E aí quando você lança isso para Deus, é como se você estivesse lançando, abrindo mão dessa armadura, né? Tirando essa máscara de forte, de guerreira, de batalhadora. Você pode ser tudo isso, mas você também pode ser a filha cuidada. Seu relacionamento com Deus muda quando você é você de verdade. E aí, com isso, você se aproxima de Deus com mais leveza, você não tem medo mais de ser quem você é. Porque você entende que Ele te acolhe nas suas fraquezas, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o amor de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, você não tem mais medo de mostrar as suas fraquezas, as suas dores, as suas limitações. E aí, com isso, você também disciplina o seu coração para entender seus próprios limites. Nós temos nossos limites. Limites físicos, limites emocionais. A partir do momento que você tá bem com você mesma, você consegue impor limites nas suas relações e falar, não, eu vou até aqui, porque você não precisa mais fingir que dá conta, você não precisa mais ficar só agradando o outro, você não precisa mais, porque você tá bem, se resolveu aqui, e aí você não precisa dessa aceitação, então você consegue colocar limites. E quais são as transformações reais do autocuidado? É a autenticidade. Uma mulher que diz não com paz, ela diz sim com verdade. Então, quando você consegue dizer não tendo paz no seu coração, a partir do momento que você tá bem com você mesma, você não vai mais fazer algo só pra agradar o outro. Quando você fizer, vai ser um sim com verdade. Não vai ser um sim só por obediência. Vai ser um sim com leveza, com paz, com verdade. Porque você não precisa mais fazer pra agradar e se anular e se machucar pra isso. Não. Então, quando você quiser fazer de verdade, você vai dar um sim com verdade, verdadeiro. Outra transformação real, que é que quando você reserva um tempo para você mesma, a sua oração, ela tem mais profundidade. Você consegue ir mais a fundo na sua oração, na sua entrega, porque você tá sendo verdadeira. E aí, quando você descansa, você abre mão da culpa, porque você não sente mais culpa ao descansar. Porque a culpa vem porque você quer agradar. E nesse ciclo de você agradar, você se anula, só que você se cansa também. E aí você não descansa porque você não pode descansar, porque você precisa também agradar para poder se sentir amada. Só que isso esgota, cansa. E aí você não para, aí você não descansa. Então quando você descansa, daí você consegue fazer isso sem culpa. E aí você percebe que Deus continua com você, continua no controle de tudo. Mesmo você descansando, que tá tudo bem descansar, tá tudo bem parar, tá tudo bem ter um momento relax. Ah, mas aí ainda fica algumas dúvidas, né? E algumas frases aí que a mulherada fala. Ah, mas isso é egoísmo. Não, ainda assim eu não acredito que isso é egoísmo. Bom, o que eu falo, né?
Egoísmo é viver só pra você. Quando você vive só pra você. Quando você vive só pra você, é egoísmo. Agora, cuidar de você não é egoísmo. É amor próprio, é mandamento. Se amar é mandamento. Como é que você se ama? O se amar é se cuidar. Cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, cuidar do seu físico, cuidar da sua saúde, tanto emocional, quanto espiritual, quanto física. E como que você cuida de si? Se priorizando um pouquinho. Ah, mas eu tenho muita coisa pra fazer, Bárbara. Não dá tempo, não. Esquece. Tá, mas e se você quebrar, hein? As coisas vão parar de qualquer jeito. A pausa que você pode dar hoje, com certeza, vai evitar o colapso de amanhã. Só que o colapso de amanhã pode ser ainda maior, né? Porque a bola de neve tá crescendo. Quanto mais tarde você demorar pra parar, maior essa bola vai tá. Ah, mas tem gente que precisa muito mais do que eu. Não, olha, nossa, fulano tá precisando muito de mim, tá precisando muito mais de mim do que eu. Eu posso me deixar pra depois e cuidar de fulano. Fulano precisa muito mais que eu. Gente, por favor. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode cuidar do outro e de você ao mesmo tempo. Se você não tá bem, como é que você vai cuidar do outro? Deus não mede dor, não. Se você tá ferida, você também precisa de cuidado. Ah, mas é só uma fase, Bárbara, vai passar. Não vai passar. Se você não se escutar agora, vai repetir esse silêncio aí por anos e anos e a bola vai só aumentar. E aí existem padrões aí de comportamento que não funcionam. Ah, eu aguento mais um pouco. Ah, tô bem, Bárbara, aguento mais um pouquinho. Você tá ultrapassando os seus limites. Daí você sente culpa ao descansar, se anula pra ser a boazinha, serve esperando reconhecimento. Esse que é o problema do se anular. Esse é um problema sério da anulação. Porque daí quando você tá servindo o outro, você não tá servindo porque isso te dá prazer, porque é leve, porque é gostoso. Você tá servindo porque você tá esperando o reconhecimento. E aí, ó, você se frustra porque o reconhecimento não vem. Daí você deixa pra buscar ajuda só quando você já adoeceu. Não espere adoecer pra procurar ajuda. Pelo amor de Deus, não espere. E aí aqui eu tenho alguns caminhos para o autocuidado. Identidade é reconhecer a sua identidade em Deus. Eu sou filha e como filha eu mereço ser cuidada, eu mereço ser protegida, eu mereço ser acariciada, eu mereço um colinho, eu mereço sentar na minha poltrona preferida, ouvir uma música gostosa, apreciar um bom café ou apreciar uma boa comida ou um bolo de vó, né? Eu adoro casa com cheiro de bolo. Eu mereço sentar com meus filhos e assistir um filme bem bacana, ter um momento de qualidade. Eu mereço me sentir bonita. Eu mereço. Crie pequenas pausas, pequenas e conscientes pausas na sua rotina. Tente acrescentar na sua rotina pausas para que você dedique para você mesma. Nem que seja apenas silenciar. Se trate com gentileza. Olhe para você com carinho. Outro caminho para o autocuidado. Faça uma oração com entrega. Deus, me ensina a me cuidar como o Senhor cuida de mim. Que a gente possa aprender a nos enxergar com o olhar de Deus, como Ele nos vê, com os nossos potenciais, com as nossas frustrações, com as nossas limitações. Um caminho para o autocuidado também é colocar limites. Coloque limites com amor, inclusive dentro da igreja. Por exemplo, muitas vezes você não quer fazer algo e aí você se anula para dizer sim, só que daí esse sim vem com preço. E o preço é caro. É o preço da ingratidão do outro, porque você faz esperando o reconhecimento. Você não faz porque você quer, porque tá te dando prazer, porque é uma coisa gostosa. Não, você faz só por obediência. Então, a partir do momento que você consegue colocar limite, aí você fala não, porque você tá se priorizando. E aí você fala não, hoje eu não vou ajudar na cantina. Quando você aprende a colocar esse limite, você não precisa ficar dando explicação, sabe? Até porque quem você serve é a Deus, não é o outro. Então, você não precisa ficar dando explicações. E aí você consegue falar um não em paz. Então, você consegue colocar limites nas suas relações. Pode ser na igreja, pode ser dentro de casa, pode ser com o filho, você não tá conseguindo aí impor limite entre o seu relacionamento com seu filho ou sua filha. Então, quando você consegue aí olhar pra você, você fica se anulando aí pela sua amiga, e aí você faz coisas que você não quer fazer só pra você receber essa aceitação. Coloque limites com amor. Você vai ver o quanto você vai ser respeitada por isso. E aí a gente tem aí alguns exercícios
exercícios práticos, né? Uma caminhada, que seja um momento aí de movimento e reflexão, ou um devocional, um tempo de conexão espiritual, mas não para você continuar com máscara, tá? Que seja um momento para você se abrir e se entregar de verdade, que seja um momento para que você rasgue o seu coração, para que você tire as suas armaduras, arranque todas as suas armaduras. Seja verdadeira. Ou então que seja um momento de silêncio, apenas para você estar presente ali com você mesma, sabe? Quando você senta na sua poltrona degustando um café bem gostoso, ouvindo uma música, só curtindo a sua própria companhia. Tire esses 20 minutinhos para você. E aí faz uma coisa que eu adoro. Escreva como que você se sentiu ao tirar um tempinho para cuidar de mim. Pega lá um caderninho, escreve lá. Você vai se surpreender com as respostas. Escreva. Escrever é um exercício muito legal para nossa mente. A escrita ativa algumas coisas, eu não sei explicar exatamente, mas a escrita ela ativa algumas coisas na nossa mente. Então, o fato de você estar ali escrevendo é como se você estivesse revivendo aquilo que você está escrevendo, sabe? Isso é muito bom emocionalmente falando. Então, eu gosto muito da escrita. Outro exercício bem bacana que você pode fazer com a escrita é você tirar aí uns 10 minutinhos para você escrever coisas que você está sentindo. Por exemplo, aconteceu alguma determinada situação e você aquilo despertou um sentimento ruim em você. E aí você pega um caderninho e começa a escrever sobre o que você está sentindo. Esse exercício, ele vai despertar em você um senso diferente sobre você mesma, sabe? É como se você estivesse escrevendo, ao mesmo tempo que você escreve, você tá lendo, né? Então, quando você tá ali, naquele momento de escrita, você tá lendo e tá assimilando aquilo. É como se você estivesse revivendo o que você tá escrevendo. E isso faz você refletir com verdade sobre aquilo. É um exercício muito bom. Sem julgar a raiva. A sua raiva é válida. O que não é válido é você agir com rispidez com as pessoas. A sua tristeza é válida. O que não é válido é você magoar as pessoas por causa da sua mágoa. Então, não julgue o que você sente, sem julgamento. Apenas sinta e procure entender por que daquele sentimento. Se pergunte, por que eu tô sentindo isso? Se pergunte, se questione. Quando você para e reflete, nossa, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Você vai ter clareza por quê. E aí, geralmente, isso tá lá em alguma situação que você viveu, que ocorreu com você, que te causou ali um pequeno trauma, uma situação de constrangimento, pode ser. E a culpa não é de outra pessoa, quem te fez algo que te causou esse trauma, não. É apenas que você não sabia lidar com isso. E introjetou isso. E agora é hora de revisitar esse sentimento para que ele não venha mais dominar você, né? E muitas vezes, quando a gente vira pai e mãe, a gente entende que a gente erra tentando acertar. A gente não quer errar. Mas eu já errei muito com os meus filhos. E isso não quer dizer que se eu causei algo nos meus filhos, às vezes eu nem sei que eu causei. Muitas vezes eu nem sei que eu causei. Mas eles, quando eles crescerem, eles tiverem a oportunidade de revisitar esse sentimento que causou algo neles, eles vão poder ressignificar. E daí vai ser responsabilidade deles, porque eles já vão ser adultos para isso. Outro exercício bem bacana é você parar para pensar nos momentos que você se anula. Toda vez que você for se anular para fazer algo por alguém, tente refletir. Que momento que é esse? Eu fiz tal coisa para agradar uma pessoa naquele momento. Por que eu fiz? Tente observar se não existe um padrão de comportamento. Porque às vezes você tá só repetindo um comportamento e não sabe por quê. Procure refletir sobre isso também. E aí faça uma oração de entrega, abrindo mão da culpa por se cuidar. Você merece esse cuidado, tá bom? Peça para Deus te ensinar a se amar com o olhar dele, o olhar que ele tem sobre você. Repita uma frase para você mesma: cuidar de si não me afasta de Deus, me aproxima dele. Repita essa frase todas as vezes que você achar que você tá se anulando. Cuidar de mim não me afasta de Deus, cuidar de mim me aproxima de Deus. Porque daí eu conheço a minha verdadeira face. Bom, para finalizar, um pequeno resumo aí do que a gente viu hoje. A gente viu que adiar o cuidado parece espiritual, mas não é. Que servir sem se cuidar nos leva à exaustão. E cuidar de si não é egoísmo, é obediência, a verdade de que você também importa, não só o outro. E aí,
eu quero te pedir para que você comente aqui no final, comente aí no final desse vídeo a palavra renovação. Se você sente que é hora de se incluir na sua lista de prioridades. Você criou aí uma lista de prioridades que você precisa seguir, mas se inclua nela. E uma coisa que eu te peço é compartilhe esse vídeo com uma amiga, com alguém que você conhece, que tá vivendo aí se apagando em nome dessa força, em nome dessa guerreira aí. Não queira ser guerreira não, queira ser a princesinha do papai. É muito melhor ser a princesinha do papai do que ser a guerreira que dá conta de tudo. Talvez essa sua amiga, essa pessoa que você conheça só esteja precisando de um lembrete de que ela não foi chamada para se destruir, que ela foi chamada para viver inteira, amada e restaurada. Nos vemos no próximo episódio da série Conversa com Alma. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Espero ter despertado em você a vontade de se cuidar, de se amar e que você consiga entender que isso não é falta de fé, não é falta de Deus, pelo contrário, é se aproximar dele. Nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo e até lá!